Deixa eu marcar o tempo, porque hoje eu acho que eu vou falar muito. Bom dia, então, a todos e a todas, no nosso mais um Café com Terapia, hoje de número 110, um número redondinho, né? Eu gosto desses números que terminam em zero. Café com Terapia de número 110, uma boa sessão para todos e para todas. Quando eu vou começar com o texto então do Bert Hellinger, que diz assim: quando os pais recorrem aos filhos ou filhas para se sentirem confortados ou tranquilizados, os papéis e funções da família são invertidos. Isto é, parentificação. Então, se você não conhecia essa palavra parentificação quer dizer isso: filhos assumindo posição dos pais para com seus próprios. São as palavras de Bert Hellinger. Então, o tema de hoje é sobre isso, sobre esses filhos que, por algum motivo, tomam o lugar dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe. E que consequências podem trazer, que consequências podem chegar a partir disso, né? Então, eu continuo aqui. Hoje eu escrevi quase 2 folhas de caderno, a partir de palestras, a partir da própria informação que a constelação familiar nos traz, né? Porque sempre, tudo que eu falo aqui, ele está voltado para o viés da constelação familiar, ok? Então, vamos lá. Por vezes, as necessidades da criança, elas são sacrificadas para cuidar das necessidades do seu pai ou da sua mãe. A chamada parentificação pode ser definida como uma inversão de papéis entre os pais e os filhos. Ok? Então vem aquela perguntinha que eu fiz agora ainda há pouco, né? Quais são as consequências disso? O que é que pode acontecer quando eu assumo o papel do meu pai ou da minha mãe? Mas eu sou uma criança, eu não tenho consciência nenhuma disso, né? Se a gente pensar que eu era uma criança, eu não tinha outra coisa para fazer que não fosse assumir o lugar daquele que faltou. Às vezes, a mãe morre, né? Às vezes é o pai quem morre, eu ainda sou uma criança e eu preciso assumir um lugar que não é meu, um lugar que é dele ou que é dela, né? Mas como é que eu vou então poder cuidar disso na minha vida adulta? Então, antes, deixa eu diminuir aqui a minha imagem para dar o bom dia para essas pessoas lindas que já se encontram aqui, né? Rô Santos, Renata, Cláudia, Noelma. Quanto tempo, Noelma? Que saudades também. Muito bom dia a todos e a todas. Então, gente, vamos mandar os aviãozinhos? Quanto mais aviãozinho a gente conseguir mandar, quanto mais gente a gente conseguir comunicar que estamos ao vivo, que estamos falando sobre assunto que é assunto pertinente à vida de todo mundo, né? Eu gosto de falar isso aqui no café porque os assuntos da constelação familiar são assuntos que falam da família. Às vezes não acontece com você, mas em alguma coisa você se identifica, né? Em algum momento existe uma identificação da sua parte, né? Então, pronto, eu já mandei, deve ter mandado uns 20 aviãozinhos. Se você conseguir enviar também, é uma ajuda para o nosso, para esse café do Instagram. O Instagram, assim como o Facebook, ele vai entendendo que quanto mais pessoas virem para apreciar o vídeo, são então assuntos que é de interesse de uma maioria, tá bom? Então, continuando, bom dia, Deisa Varenga. Continuando, então, claro que existe aquele momento em que o pai e a mãe envelhecem, né? E aí a gente precisa, então, se tornar os filhotoristas, filhotorista, porque eles já foram nossos pai-toristas ou mãe-toristas. Na minha geração, não.
Na minha geração era difícil que pai ou mãe levasse sempre para os lugares e buscasse, né? Mas eu, enquanto mãe, eu vivi isso muito forte. Ok, não importa. Chega um momento em que eles envelhecem. E aí é necessário, sim, que as filhas, que os filhos possam estar cuidando. Em que aspecto? Cuidando para ver se está tomando remédio direitinho, cuidando para ver como é que está a alimentação, para encontrar uma cuidadora ou um cuidador, seja lá de que maneira for. Mas nós, filhos e filhas, nós agora podemos estar neste lugar, mas nunca no lugar do pai ou da mãe. Porque agora nós já somos adultos e adultas. Então nós podemos olhar para isso com carinho e vendo a necessidade deles ou delas, né? Então, continuando, e assim, outra coisa, que isso, quando nós adultos já temos a oportunidade de fazer, isso é saudável. O que não é saudável é quando crianças que assumem esta responsabilidade por algum motivo. Às vezes acontece de pai e mãe não se recusarem a ser pai e mãe, em função de uma imaturidade que essa pessoa ainda tem, mas foi pai ou mãe muito cedo, mas foi pai ou mãe na juventude, que aconteceu uma gravidez, e aí não conseguiu uma maturidade para de fato, de verdade, conseguir com que assumir essa posição do pai ou da mãe. E quando se é muito jovem, você não consegue, a pessoa não consegue ser um adulto, né? Porque a vida deu esse destino de ser mãe ou pai mais jovem. E aí a gente precisa cuidar disso. Se foi algum caso de algum de vocês que está aqui ouvindo isso nesse momento, então é bom refletir, é bom parar e olhar se o lugar que você está assumindo é realmente o de pai ou de mãe. Porque às vezes, se você foi mãe muito jovem, ou se você foi pai muito jovem, e conseguiu criar o seu filho, conseguiu criar a sua filha, então é importante que agora adulto, ou uma pessoa adulta, você não tente ser a amiga da sua mãe. Ela é a sua mãe, não é a sua amiga. Ele é o seu pai, não é o seu amigo. Amigo é aquele que passa a mão na cabeça, é aquele que sai com a gente para as baladas, é aquele que, enfim. Mas a mãe e o pai, não. Reconectou. Deu problema aqui na internet, deixa eu ver. Tá, estou no 4G, ok. Quer dizer então que você não vai poder desabafar com a sua mãe? Claro que vai poder desabafar com a sua mãe ou com o seu pai, para pedir orientação. Não porque ele é seu amigo ou porque é sua amiga. Ao contrário, muito menos. Quer dizer que você não vai poder ouvir um desabafo da mãe, mas hoje você é uma pessoa adulta. O problema é quando você era uma criança. E aí que você teve que assumir um lugar que não era seu por direito. Porque o lugar desta criança é o de ser criança. Com toda a espontaneidade, com todos os erros que uma criança tem para ter. As etapas da nossa vida, as etapas do nosso desenvolvimento, elas não podem ser queimadas. Porque se elas são queimadas, em algum momento na idade adulta, nós vamos colher o ônus dessas etapas queimadas. Estão me entendendo? Deixa eu continuar aqui então. Às vezes, essa família, esse pai ou essa mãe, não pede ajuda. Mas a criança, ela com as anteninhas parabólicas dela, eu acho que eu vou ter que sair do 4G então e entrar no... Ah, não, sair do Wi-Fi, estou só no 4G, estamos com um problema aqui no prédio, com a conexão. Então, voltando, né?
Às vezes o pai e a mãe pode até não pedir ajuda para a criança, mas a energia desse pedido de ajuda está ali, está no ar, e a criança percebe. E se a tua criança, se você por acaso tem um filho ou uma filha que você percebe que é uma criança muito antenada, tenta não conversar na residência com o seu companheiro ou com a sua companheira, com o pai ou com a mãe da sua filha, sobre assuntos que são pertinentes só a vocês dois. Tentem, mas às vezes não é possível. Mas façam isso num horário longe da criança. A criança não precisa, a criança não merece ouvir os conflitos que acontecem entre os seus pais. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai tentar ficar no lugar de um deles. E ela não pode ficar no lugar de nenhum deles. Porque ela ama os dois. É o seu pai e a sua mãe, né? Então ela não pode tomar partido de ninguém. E como ela não pode tomar partido de ninguém, ela fica em conflito. Então aquela coisa bonita que é da infância, que é a espontaneidade infantil, ela fica comprometida, fica muito comprometida. Continuando aqui então as minhas anotações. A desconsideração da necessidade da criança, colocando sempre essa criança, ou então, não, na verdade, colocando esse pai ou essa mãe, colocando sempre como muito importante a sua necessidade ou o seu conflito de pai ou de mãe, isso é péssimo, né? Quando a gente tem uma criança, a importância é com a criança. A importância ali naquela família, quando você tem criança pequena, é a criança. Não são os conflitos do pai ou da mãe. E às vezes não está tendo nem conflito com o pai e a mãe, mas às vezes a mãe, vou pegar meus bonecos, né? Mas às vezes a mãe, ela está com problemas profissionais, ou está com problemas com a própria mãe dela, ou com o próprio pai, enfim, ou com uma amiga, enfim, são problemas de adulto. E a criança não precisa, ela não tem que estar envolvida com estas questões, porque ela é criança e ela merece viver a infância. Porque a infância lhe foi dada. A gente não nasce adulto, como aquele filme que agora eu não me lembro o nome dele, que é com Brad Pitt, né? O Leonardo DiCaprio. Bom, enfim, acho os dois muito parecidos, em que ele nasce já velho, e aí é de trás para frente. É fantástico esse filme. Não, isso é uma ficção. A criança nasce criança e ela precisa viver as etapas de criança. De criança. Sempre. E é tão bonito, né? O que mais que eu coloquei então? É assim que eu coloquei, que isso então é colocar a criança, oferecer para a criança, dar a ela uma capacidade que ela não tem, que é o de resolver os problemas do pai ou da mãe. Entendem? A criança, o teu filho não é teu amigo, é teu filho. Tua filha não é tua amiga, é tua filha. A gente precisa conseguir discernir isso. Quando eu digo não é amigo ou amiga, né, não estou dizendo que não é para a gente deixar de se relacionar com o filho ou a filha para curtir umas férias, para curtir um cinema, para curtir um piquenique, enfim, esperar essa pandemia passar, né? Mas não é teu amigo ou amiga no sentido de você ter que relatar os teus problemas para essa criança. Esses problemas são nossos, dos adultos, não são das crianças, né? Tá bom? E aí eu continuo assim, que com isto você faz a criança pagar com a moeda mais cara do universo infantil, que é o quê? Que é o brincar espontâneo. Essa criança que precisa do brincar espontâneo, que ela precisa vivenciar essa infância, isso lhe é roubado, isto lhe é tirado, né?
Nossa, me veio um cheiro muito forte agora de uma viagem que eu fiz para a Espanha. Nossa, que maravilhoso. E aí essa criança, ela perde isso por quê? Porque ela está muito preocupada em resolver os conflitos dos adultos. E às vezes esses conflitos nem sempre são só do pai e da mãe, mas às vezes é do avô e da avó, às vezes é de um irmão ou uma irmã. Então nós, enquanto adultos, nós precisamos ficar atentos e atentas às nossas crianças. Porque se a nossa criança, filho, né, que eu falo, ou filha, está ali tentando resolver os problemas do irmãozinho, não, fala para ela que aquilo quem vai cuidar é o papai ou a mamãe, que não é dela. Entende? São coisas sutis que vão acontecendo no nosso caminhar de vida, de família, que nós que somos adultos, nós que somos o pai ou a mãe, que precisamos estar atentos com a infância da nossa criança. E aí eu coloquei aqui, eu grifei bem de cor-de-rosa, né? Eu gosto de grifar, que ela fica em estado de alerta o tempo todo e se sente responsável pelos sentimentos do pai e da mãe e que precisa fazer algo por aquilo. Ela, então, se sente responsável por qualquer membro da família. Eu lembrei agora que eu tive, ainda morando em Porto Alegre, eu dava aula particular e eu tive uma aluninha de 6 aninhos de idade que tinha dificuldades com a alfabetização e eu a via muito atenta e escutando tudo e querendo saber tudo o que acontecia com a mãe dela, ela morava com a mãe e os avós, com o avô, com a vovó, e ela me trazia notícia do mundo adulto. Ela não me trazia notícias do mundo da criança. Né? Isso foi um exemplo forte que eu tive. É super prejudicial, né? E aí eu trazia ela para o mundo dela, né? Para o mundo da criança. Perguntava como é que estavam as bonecas dela, os priminhos da mesma idade, como é que eles estavam. Mas ela estava sempre ali, ó. Ela tem os olhos graúdos, sempre com a anteninha dela atenta, preocupada, tensa, com as preocupações do pai e da mãe. E às vezes, da família, né? E às vezes isso pode ter prejudicado o processo de alfabetização dela. Entende? É muito sutil tudo o que pode acontecer. Tá bom? Eu coloquei aqui outro grife. Ao crescer, ela sente que não pode olhar para ela. Isso é um dos ônus. Ela quem? Essa pessoa, essa criança, ela cresce. E ao crescer, o que é que ela faz? Ela sente que não pode olhar para ela. Por quê? Porque ela sempre teve que olhar para o adulto. Ela sempre teve que cuidar do outro. Então, se colocar, por exemplo, num lugar de fragilidade, ela nem se permite ser frágil. Porque como? Se ela for frágil, como é que ela vai cuidar do pai ou da mãe? Se ela for frágil, como é que ela vai cuidar deste adulto que colocaram inconscientemente a responsabilidade nela para cuidar? Compreendem isso? É incrível, né? Como que é sutil tudo isso. E às vezes, se você que está me ouvindo agora é uma pessoa adulta e se identificou com isso, o que é que pode ser feito? Vamos falar lá no final. Então, lá eu estou aqui no finalzinho das minhas anotações, ó, o meu tempo de professor é incrível, né? 20 minutos. Como o sentimento dela nunca foi respeitado, nunca foi importante o sentimento da criança. Ela não se sente, então, nesse direito de se sentir fragilizada, né? Já falei. Ela precisa ser forte para ajudar os pais. E aí, então, eu trago aqui, nessa minha última anotação, o seguinte, a visão sistêmica sobre isso, né? Eu já vou ler todos os comentários, tá? Na visão sistêmica, como já foi dito lá no início deste vídeo, os papéis são invertidos. A visão sistêmica, a constelação sistêmica familiar, o que o Bert Hellinger nos traz é isso, né? A lei lembra das ordens do amor? Lei do pertencimento,
lei da hierarquia e lei do dar e do receber. Então aqui está sendo infringido a lei da hierarquia. Hierarquia, aqueles que vêm antes têm precedência, então eles cuidam de quem vem depois. Quem vem antes do filho ou da filha? Os bonecos. Quem vem antes do filho ou da filha? O pai e a mãe, né? Por causa do pai e da mãe, vou pegar um pequenininho, o filho nasceu. Então são eles que têm que cuidar dos filhos. Não esse inverso aqui, ó. Não isso aqui. Só depois que eles ficam idosos, aí sim. Então eu coloquei mais aqui ainda assim que isso não está sendo respeitado, não é respeitado, e as consequências podem causar danos para todo o sistema familiar, especialmente aos relacionamentos afetivos, especialmente, mas pode trazer problemas também onde? Na profissão, na carreira, em qualquer tipo de relacionamento que a pessoa venha a ter na vida adulta dela, porque ela está sempre preocupada, inconscientemente, ela está sempre preocupada em cuidar do outro, da outra pessoa. Ela não se considera no direito de cuidar dela. Não se sente nesse direito, porque ela tem que cuidar do outro, do pai ou da mãe. Então, como essa ordem ela está fora de lugar, né, que no caso aqui o que está sendo infringido é a lei da hierarquia, essa criança vai se tornar, tende a se tornar uma pessoa adulta fora do lugar. E quando está fora do lugar, o sistema não vai funcionar bem. Vou usar de novo aquele exemplo que eu gosto de usar, que é o do sistema solar. Se a Lua troca de lugar com a Terra por um dia, todo o sistema solar despenca. A mesma coisa com a nossa família. Nós precisamos ocupar o nosso lugar de filhos e de filhas, de pai e de mãe. Nada de trocar isso. Tá bom, então? Era isso hoje. Muita gratidão a quem está aqui presente. E agora eu vou ler os comentários de vocês. Tá certo? Vamos lá, então. Deixa eu diminuir aqui a tela. Isso. Deixa... Eita, a Cláudia já está falando. Eu vou chegar no teu comentário, Cláudia. Deixa eu só ver aqui que tem comentários anteriores que também são seus, né? Rô. Tá. Aqui são os bons dias, as saudades da Noelma, que tinha um tempo que não aparecia, né, Noelma? Todo mundo tá aqui. Então tá, vamos lá no comentário da Rô, que foi aqui primeiro comentou. Isso aconteceu comigo, exatamente, Rô. Eu lembrei muito da constelação que nós fizemos. Minha mãe morreu e eu e minha irmã assumimos o lugar dela. Éramos 7 irmãos. Éramos não, são ainda, né? É isso mesmo, Rô. Eu me lembro e eu lembro que isso aconteceu contigo. Quando eu preparei essa live, eu lembrei de várias pessoas que constelaram comigo e como isso apareceu forte, como a gente conseguiu ver que a questão de hoje ela está muito relacionada a esse lugar que você precisou tomar, porque você não tinha outra escapatória, né? Você não tinha uma avó, um avô perto, não tinha, era um pai que tinha que sair para trabalhar e as filhas mais velhas assumiram os mais novos. Não tinha outro jeito, né? Porque esse foi o destino da tua mãe, o destino do teu pai e o destino teu e dos teus irmãos, né? E que coisa boa que os teus irmãos tiveram vocês, que são pessoas tão amorosas e tão responsáveis, né? A Rô ainda continua, na verdade, até hoje cuidamos um do outro. Eu vejo pelas fotos no Facebook, são lindas e dá para sentir essa energia de um cuidando do outro, sim. Não teve a mãe nessa função, né? E o pai também não conseguia,
porque ele tinha que cuidar dos afazeres dele para poder sustentar essa família, né? Que legal. Leninha, seja muito bem-vinda. A Cláudia traz aqui assim, a Cláudia Giesecke Vital. Fui uma criança que tive que amadurecer muito cedo. Meus pais imaturos e como filha mais velha, também cuidei dos irmãos. É isso aí. Foi o que eu falei, né? Às vezes esse pai e essa mãe, os pais são muito novos. Eu tô olhando aqui toda hora porque a minha gatinha tá ali na janela. Mas ela não pula não, ela fica caminhando ali na janela. Às vezes esses pais são muito jovens e não conseguem assumir a função. Porque esse também é o destino deles, né, Cláudia? E o teu destino também de ser filha deles. De ter nascido de pai e mãe tão jovens. E aí você teve esse destino e aí você amadureceu muito rápido, muito cedo. E com certeza esse amadurecimento te trouxe bons frutos, não é? Ok, Clemente também. Eu estou dando um oi, eu dei um oi geral, mas as pessoas que nunca entram, eu estou falando o nome. É o Clemente, que tinha muito tempo que não aparecia, a Maia, a Lorenza. E aí, Maurício e Janaína. Cláudia continua aqui. Nossa, você está me descrevendo. Achava que eu tinha que resolver o casamento deles. Cláudia, a gente enquanto filho ou enquanto filha, aí eu achei que ela tivesse pulado, mas ela não pula não. Nós enquanto filhos, né, filho ou filha, o nosso amor é tão grande por os nossos pais que a gente acha que pode resolver o casamento deles, mas não, né? Não é, esse lugar não é nosso, Cláudia. Eu faço um exercício sistêmico com as pessoas que eu atendo na constelação, que é bem interessante, que é esse de você devolver para o pai e para a mãe o que é deles. E pegar deles tudo de bom. O que é bom a gente pega, e o que não é deles, porque esse é o destino deles. Tá bom? Clarice, que coisa boa, bom dia aqui. Adriana Costa, bom dia. A Rô fala, perfeito, Carla. Gratidão, gratidão. A Clarice Chaves fala, nossa, Carla, me lembrei da minha constelação. Quando meus pais se separaram e minha mãe foi embora e eu assumi a casa, minha irmã, isso aí. Lembrou, né, Clarice? É isso aí, a gente assume. E porque a gente não tem outra coisa para fazer numa situação dessa. Por isso que é importante na constelação a gente na constelação se curvar diante do destino, agradecer o destino que teve, ressignificar esse destino, porque senão esse destino vira um fardo, vira um peso, e o nosso destino é para a gente agradecer e, se não for bom, tentar mudá-lo. Tentar mudá-lo aqui dentro, né, Clarice? Que legal o seu comentário, que bom. A Carla, que está no Juventude e Vida, fala: antigamente casavam os filhos muito cedo, muitos para trabalhar, para não ir para a guerra, etc. É verdade, hein, Carla? Excelente essa observação. Isso mesmo, casava para não ter que ir para a guerra, né? E casavam os filhos também para que eles para botar já os filhos para trabalhar, porque era uma outra realidade, principalmente, Carla, vocês aí do Rio Grande do Sul, né, que tem que tem um histórico, que tem uma... Gente, eu vou ter que olhar, essa gatinha saiu pela janela, desculpa, dá licença, peraí. Só um pouquinho, não. Ela tá ali, comportadinha. Como ela é nova aqui em casa, né? Mas o dono dela me disse, não te preocupa, ela não pula da janela. Desculpem, mas é minha nova filha. Então, Carla, esse comentário que você fez, ele é super importante, muito, muito importante. Tem que se considerar tudo, né? Quando a gente abre uma constelação, vou botar aqui os bonequinhos de novo. Quando a gente abre uma constelação, a gente tem que considerar o histórico, a precedência de onde vêm essas pessoas, qual é o histórico, qual é a cultura do lugar. A cultura do lugar influencia muito na nossa identidade, muito, 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 muito. E tudo isso tem que se levar em consideração.
né? E eu sou filho urbana. Eu nasci em cidade, fui criado em cidade grande. Nasci em cidade grande, nasci no Rio de Janeiro, vim morar em Brasília, capital federal, cidade grande também. Depois eu morei em São Paulo, cidade grande também. E depois eu morei no Rio Grande do Sul, que também é cidade grande. Então, assim, a minha memória, meu sistema, ele tá ali, ó, na cultura das cidades grandes. Mas quem não tem, quem foi criado ou quem nasceu no interior, em que os pais tinham que trabalhar na roça. Eu tenho uma amiga muito querida de Gramado que ela dizia: minha mãe me colocava num balaio, num cesto, né? E me levava para a roça e me colocava ali do ladinho enquanto eles plantavam, colhiam. Então ela tem essa memória muito forte nela, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem que se considerar todo o histórico da memória do sistema da pessoa que vive uma situação como essa, que é o tema de hoje. Tá bom? Gratidão, Carla. A Janaína fala: na verdade, tu descreveste a vida de todos. De uma forma ou de outra, ninguém escapa. É verdade, Janaína, porque em alguns isso é muito forte, né? Em algumas pessoas isso é muito forte. De ter, que é como a Rô falou, quando a mãe dela morreu, ela era muito criancinha, muito. E ela tinha 6 irmãos para olhar. E o pai entregou para ela os 6 irmãos, para ela e para outra irmã. Né? Então existem casos que isso é muito, muito intenso. E precisa ser tratado. A memória disso precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Para não... para que o sistema familiar possa ficar mais apaziguado. Tá bom? Obrigada, Jana. A Cláudia fala: consegui ressignificar e agradeço por ser filha deles. Que lindo, Cláudia. Que lindo, lindo. Lindo isso. Que legal, né? Ressignificar. Hoje eu estava pensando sobre isso, né? Eu já falei aqui, eu não gosto da palavra cura. Não gosto. Eu, Carla, particularmente. Porque eu acho que a cura, ela não existe. O que eu acredito é na ressignificação. E a gente ressignificar as dores, morais ou não, para que... Porque a cura me dá a sensação de que aquela dor, aquela situação é excluída. E nada pode ser excluído, porque senão volta. Tudo aquilo que é excluído, volta. Então, quando eu ressignifico, ao invés de tirar, curar, porque essa cura, ela volta. Eu tomo um remédio, cura a dor de cabeça. Curou porque... Curou não, ela só não está ali mais. Mas daqui a pouco ela volta de novo. Tem que olhar qual é o motivo da dor de cabeça. Entende? Então, assim, eu acredito nisso, nessa palavra, Cláudia. Conseguir ressignificar e tomar o pai e a mãe aqui. Né? Que lindo, Cláudia. Obrigada. A Carla traz ainda assim: os imigrantes italianos, alemães passaram por isso, casamentos com 13, 14 anos, isso. Além de outras histórias, existe um documentário, Carla, eu não sei onde eu vi esse documentário, acho que foi no YouTube, não tenho certeza, mas é do interior aqui do Brasil, bem lá no sertão, lá. Né? E eu estou aqui em Brasília, eu estou no centro do país, né? Quem está no Rio Grande do Sul está para cá, quem está no sertão, mais no interior, está para cá, lá para dentro. Os pais e as mães entregam as suas filhas com 13 anos, 12 para casar com homens de 50. Perdem a infância. Mas por que os pais fazem isso? Porque eles não tem como criar mais uma boca. E se aquela menina... E outra, essa menina pode trazer um filho. E aí vem aumentar mais ainda a família. E aí eles preferem entregar para uma pessoa adulta, muito adulta, do que acreditando que está fazendo bem para a criança. Quando não está, né? Tá bom? Legal, Carla. A Rô comenta: eu nasci e vivi até os 15 anos na roça. Inclusive já trabalhei na lavoura. Isso, Rô, lembrei. Era de você que eu estava lembrando.
Era da sua constelação, isso mesmo. A tua história tá assim, né? Esse é o destino do teu sistema, de trabalhar na roça. Então, gente, esse era o recado de hoje, tá? A gente pensar sobre isso, pensar no nosso lugar enquanto filho ou filha, ou enquanto mãe e pai, que mãe e pai não é amigo de filho ou filha. A mãe pode dar conselhos, orientações, até para os filhos adultos. O pai também. Mas, sabe, porque o amigo ele vai passar a mão na cabeça, vai compreender, mas não vai fazer mais nada. A mãe e o pai não. A mãe e o pai vai orientar e vai dizer verdades que esse filho precisa escutar. E o amigo não faz isso. Tá bom, então? Antes de encerrar, então, essa live de hoje, eu quero dizer que quero agradecer a todas vocês, a todos que estão me seguindo no YouTube. O número cresceu rápido de seguidores, mas eu continuo pedindo mais gente lá. Eu preciso de no mínimo 100 pessoas inscritas. E se você está no YouTube agora me ouvindo, compartilha com mais alguém, se inscreva mais pessoas, peçam para mais pessoas escreverem, porque esse assunto talvez ele sirva não só para você, né? Então vamos sortear a cartinha de hoje? Vamos lá. Ali a minha gatinha me espiando, a coisa mais linda ela. Branquinha, 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 e o outro é bem pretinho. Queridas pessoas amadas, dentro da nossa questão de hoje, do tema de hoje, vamos ver qual é a cartinha que vai pular aqui para a gente fechar amanhã. Nenhuma pulou. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Aí, nenhuma quer pular. Ó. Tem duas aqui no polegar, a gente puxa então, né? Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Carl Jung. Ótimo, né? Tudo vai depender de como a gente vê. A gente está ali sentindo a dor do pai e da mãe, a dor é do pai e da mãe. Tudo vai depender de como nós sentimos, não o que nós vemos. Gratidão, gratidão. Até amanhã. Mais um Café com Terapia. Clica na minha bio, tem novidades lá. Um beijo gigante. Não, peraí, tem mais um comentário aqui. A Carla fala, cuidado com o gato branco, são muito sensíveis. Passa proteção lá nas orelhas e queixo. Já tivemos um. Legal, Carla. Muito obrigada. Beijo gigante. Até amanhã, pessoas queridas. Tchau, tchau.